Saudações, meus queridos. Eu sou Lúcia Juvencio e você está no Luz das Águas e Espiritualidade. Para você que está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou filósofa, mestre em Reiki, taróloga, terapeuta quântica e muito iluminada. E hoje estou aqui para falar sobre os meus mentores, os famosos meninos. Desculpa, bati na câmera, me empolguei. Bom, os meninos, eles manifestaram assim na minha infância, mas como eu comentei no vídeo anterior, na infância começam a dizer que é imaginação, que não é nada, bobeira, coisa de criança, fantasia, e a gente acaba sendo engessado. Os meus mentores, eles são anjos, ou arcanjos, como são mais conhecidos, né? 90% deles, porque eu tenho vários mentores hoje, né? Você pode ter um só, você pode ter vários. Isso é de acordo com com o seu propósito de vida, de acordo com o que você acredita, e tá tudo bem, tá? Os famosos Miguel, Rafael e Gabriel, eles se manifestaram quando eu era criança. Minha mãe, ela foi cozinheira dos padres na minha cidade natal, e durante esse período eu nasci e ficava lá com ela, brincando, né, enquanto ela trabalhava. E aí, eu lembro que eu reclamava, teve uma época que eu reclamava que eu queria crianças para brincar comigo, né? Que eu só conseguia brincar quando eu estava na escola ou quando eu ia embora para casa que tinha os vizinhos. E do nada, começaram a aparecer umas crianças para brincar comigo. E o nome era Gabriel, Miguel e Rafael, tá? A criança, ela não tem malícia, então eu nunca perguntei, por que não tem menina, só tem menino, sabe? Nunca tive esse problema. Então eu brincava muito bem com eles, e não eram querubins, tá? Porque eram eles. Eu sei que são eles, porque eles disseram, tá bom? E a gente brincava na infância, eles se apresentaram como crianças, óbvio, né, para poder brincar comigo. Foi a minha primeira manifestação, né? A gente não sabe, mas o que acontece? Vou abrir um parênteses aqui. A criança, ela não tem resistência. Então eu decretei para minha mãe, né? Eu fiz o pedido, eu abri as portas, eu disse, eu quero crianças para brincar comigo. E fui para minha vida. Se a gente fizesse isso com os nossos pedidos, né, eles se manifestariam mais rápido. Então, né? E aí, depois, do nada, eles apareceram lá no quintal e a gente começou a brincar. Quando eu ia brincar dentro da igreja, eles apareciam. Eu nunca perguntei como é que vocês entraram aqui, como é que vocês chegaram aqui. Aí, oba, vocês vieram. E a gente brincava e pronto. Depois, né, tem toda aquele engessar, depois você, infelizmente, acaba perdendo esse contato com eles, de acordo com as suas crenças, né? Então, eu não os vi mais, não falei mais com eles. E assim, eu segui minha vida. Aí eu tive algumas manifestações, que eu acho que em um outro vídeo eu vou pontuar, mas hoje eu tô falando deles em específico. E aí, eles voltaram com força total depois de 2012, tá? Que também é uma outra coisa que eu vou explicar, por que esse marco, por que essa data, por que esse ano. E aí, eles... quando eu entrei no processo de divórcio, eu comecei a fazer leituras de carta de anjos, né? Porque como fui criada na Igreja Católica, eu não acreditava em outros seres de luz, só acreditava em anjos e santos. E aí eu fui fazer uma leitura de anjos com uma amiga minha aqui na cidade, e aí ela começou a falar, nossa, Lúcia, você não tem noção de como os anjos que ficam com você, eles são fortes, eles são guerreiros, sabe? São grandes, são musculosos. E aí eu comecei a ter curiosidade,
né? Fiz mais leituras depois disso. Eu lembro que nesse dia eu até questionei, falei, ah, tudo bem, então eu tenho esses anjos, são fortes, esse e aquilo, e por que que eu sofro tanto? Por que que as coisas não mudam, né? Eu tava bem descrente nessa época. E aí ela falou assim, ah, não muda porque você não pede, não muda porque você não acredita, não muda porque você não faz nada pra mudar. Simples. E aí ela falou, você tem sempre a escolha, você pode aprender pelo amor ou aprender pela dor. O que que você opta? Aí eu falei, a partir de hoje eu quero aprender pelo amor. E eu quero a ajuda dos anjos. Esse foi o ponto. Eu dei a permissão para que eles pudessem me ajudar. E vou repetir, nem Deus consegue fazer nada na sua vida se você não der a permissão. Nós temos o livre-arbítrio e ninguém tem direito de fazer nada com você, ou ajudar você, ou fazer mal para você, se você não der permissão. Ah, então por que não sei quem fez um trabalho assim e deu certo? Deu certo porque você acredita. A pessoa que fez o trabalho acredita e você que recebeu também acredita. Porque se você achar que você é protegida, nada vai acontecer, tá? Mas isso é uma questão de crença e eu não estou aqui para falar sobre crenças, tá bom? Bom, aí, em uma das leituras que eu fiz com essa minha amiga, ela sempre pedia para eu anotar algumas coisas para fazer, tá? E isso é uma dica também, eu nunca falei nas leituras de cartas, mas vocês podem fazer isso também. Não só aqui no ponto de luz, mas nas leituras de cartas, anotem os pontos positivos, os pontos principais, para você começar a praticar as dicas que eles dão, tá? E aí eu tive algumas indicações. E uma das indicações foi fazer barra de Axis, né? Que é a de Axis Consciousness, criado por Dan Heer. Eu vou até colocar a foto dele aqui. E se eu tiver algum link de alguma coisa legal dele, vou pôr também, tá? Porque ele criou uma coisa muito legal. Mas assim, para eu falar é meio complexo. Então é legal vocês verem mesmo, lerem sobre o assunto, se tiverem interesse. E ele tem uma frase que você usa, né, pela manhã, que é: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E eu comecei a praticar isso todo dia de manhã. E comecei a procurar vídeos sobre ele, coisas para estudar, para ler, para descobrir, para me sentir melhor. E foi quando eu conheci a Débora Souza. Também vou colocar o link dela aqui, porque ela também me ajudou nesse processo. Ela não sabe, mas me ajudou muito. Ele também não sabe, mas me ajudou muito. E através dos vídeos dela, eu cheguei até os Abraham. Os Abraham são os primeiros mentores que se manifestaram para mim depois de adulta, né? Eles são famosos, né? Tem a Esther Hicks e o Jerry Hicks, apesar que o Jerry já faleceu. A Esther é a canalizadora oficial deles, tá? Ela faz workshops pelo mundo, onde eles se manifestam, dão dicas. E vocês encontram muita coisa também no YouTube. Eu até vou colocar, tá? Links aqui dos Abraham para vocês ouvirem um pouco do que eles falam. E aí o que acontece? Eu comecei a seguir o canal dela, né? Para ouvi-los, porque sempre tinha alguma coisa que parecia que era muito familiar, mas eu não sabia o que era até então. E resolvi ler um livro deles, que é o famoso Peça e Será Atendido. E esse é o primeiro livro, tá? Que é onde a Esther, ela conta como foi que eles se manifestaram, como foi que ela começou o contato com eles. E é muito engraçado que a manifestação foi que eles começaram a mexer o nariz dela e falar o abecedário. E eu falei, gente, que legal! Eu lendo, né? Eu disse, eu também quero, também quero. Porque nessa época, eu estava com um pequeno defeito, achando que o universo tinha que provar a existência dele para mim. Entendeu? E o universo não tem que provar nada para ninguém.
Ou você acredita, ou você não acredita. Se você não acreditar, tá tudo bem também. Você vai descobrindo no decorrer da vida, entendeu? Mas eu caí nessa besteira. E aí, eu disse que queria a manifestação dos Abraham. E como foi que eles manifestaram? Mexendo o nariz. Ok. Vida que segue, fechei o livro, fui dormir. Outro dia trabalhando, né? Tô lá trabalhando na clínica normal. E a menina que trabalhava comigo na época, ela ouvia já os anjos, né? Mas ela tinha muito medo, porque ela era de uma outra religião. E na religião dela, quem ouvia, sem ser o líder da igreja, era coisa do demônio. E ela tinha muito medo das coisas que ela ouvia. Mas tudo bem. E aí, nesse dia, meu nariz, do nada, começou a mexer. Aí eu olhei o nariz, disfarcei, aí eu chamei, falei, fulana, o meu nariz tá mexendo. Nossa, tá mesmo. O que é isso? Eu falei, eu pedi a manifestação do Abraham. E o que eu faço? Porque na época a gente não tava usando máscara. Aí entrei em desespero, corri no banheiro. Corri no banheiro e fiquei olhando o nariz mexendo. Parou. Coisa da minha cabeça, bobagem. Vamos. Vida que segue. À noite, na hora que eu estava em casa meditando, antes de dormir, porque aí eu já estava fazendo a prática da meditação, etc, etc, porque eram coisas que os meninos tinham pedido para eu fazer através da leitura de cartas. O nariz começou a mexer. Mas aí o nariz começou a mexer muito. E eu tava lendo em voz alta, porque assim, eu tava lendo e eu via que enroscava demais a minha voz. Então eu comecei a ler em voz alta. E aí parecia que a voz não era minha. E eu não... Aí eu falei, meu Deus, só pode ser. Aí são os Abraham sobre uns... Eu gravei, eu não sei se eu ainda tenho esse vídeo. Se eu tiver, eu vou colocar um pedacinho do vídeo, mas assim, sem som, gente, porque tá ridículo. E eu já tava de pijama, eu ia dormir. Aí eu lembro que eu mandei pra minha irmã, eu mandei pra uma amiga. Falei, gente, olha a manifestação do zebra e o nariz assim, o rosto meio esquisito. Bom, esse foi o primeiro contato, tá, deles. Mas mesmo assim, eu não permiti, porque o medo bloqueia, né? Então eu não consegui permitir que eles falassem, eu não permiti que nada acontecesse. Aí, depois de um tempo, eu conheci um outro mentor, mas esse eu não vou poder dizer o nome e depois eu vou voltar a falar dele. E esse também tem um canalizador oficial. E o canalizador conta que quando teve o primeiro contato com ele, ele sentiu o amor abraçando. E ele sentiu que aquela coisa foi tão boa que ele acabou chorando. Ah, eu quero isso também. Eu quero saber, eu quero sentir isso e não sei o que tem. Fiz tudo que eu li, né, sobre ele. Sentei na cadeira, né? Comecei a entrar em meditação e disse: fulano, eu não sei quem você é, mas se você existe, eu dou permissão para que você se manifeste. Eu devo ter chorado uns 15 minutos, gente, mas devo ter chorado uns 15 minutos, porque é uma sensação assim, e essa sensação eu tenho às vezes quando eu estou fazendo a leitura de cartas, que é quando ele se manifesta, porque assim... eles dizem que não importa quem é que está se manifestando naquele momento. A mensagem é passada e pronto. E é isso que eles trabalham comigo. Eles pedindo para que eu não fosse para nenhuma religião voltada para a parte espiritual, com mais apurada, porque não era para eu seguir nenhuma regra. Mas, assim, vocês que são trabalhadores da luz de hoje, vocês precisam mostrar para as pessoas que hoje não tem mais a necessidade do intermediário. Você consegue se conectar, você consegue sentir. Então, nós
queremos que você não tenha regras. Nós queremos que você mostre a manifestação maravilhosa no dia a dia, né? No seu trabalho, quando você faz uma leitura de cartas. Eu assisto leitura de cartas de outros tarólogos ou cartomantes, porque tem alguns que gostam de ser chamados de cartomantes. E é engraçado, porque às vezes eu falo assim, gente, eu não faço nada disso, tá tudo errado. E aí eu já escuto um... porque... porque não tá errado, é só diferente. Mas assim... E aí eu fui conhecendo um outro, e eu cheguei no Alcazar. O Alcazar, ele... Ah, tá, deixa eu falar do Christian primeiro, que o Christian acabou de falar assim, faltou eu. Então, o Christian. O Christian, eu conheci em uma das leituras de cartas, ele não é famoso, né? Porque assim, né, tem uns que são conhecidos e os que não são. Não é meu anjo da guarda. Aliás, eu não sei o nome do meu anjo de guarda, tá, gente? Isso não é importante. O Christian, o que aconteceu? Eu tava conversando em uma dessas leituras de cartas com essa minha amiga. E aí, na época, o que eu queria? Eu queria encontrar um novo amor e melhorar a minha situação financeira, tá? E aí eu comecei a ler, assistir vídeos, ver coisas sobre finanças. E aí eu falei assim, gente, eu tô ficando alcoholic. E aí eu perguntei, né, na leitura de cartas, se tudo bem eu continuar lendo muito sobre finanças para entender como funciona o trâmite e melhorar a minha vida financeira. E antes dela responder, ela começou a rir. Ela falou assim, Lúcia, tem um anjo que tá chorando de rir de você. E até ele virou e fez assim, claro, óbvio, né? Se ela tá aprendendo para melhorar, deixa eu continuar. E aí eu falei assim, quem que é ele, né? Não, aí eu perguntei assim, ele tá sempre comigo? Aí ela falou assim, nem sempre, mas sempre que você pede ajuda para cura. Então o Christian é meu anjo de cura, tá? E aí ela disse, e agora eu já ouvi, na época eu ainda não tinha visto, né? Ele é... Sabe quando você vê um beija-flor que ele é assim, azul e verde, ele é meio fluorescente? Esse é o Christian, tá? Como a gente imagina sempre o anjo com asas, ele tem asas, é lindo. Só isso que eu sei dizer, ele é lindo. Assim como os outros também. E aí ela disse que ele, né, descreveu que ele era assim, né, fluorescente, um verde com azul, de vários tons, os verdes, os azuis, assim, ela falou assim, ele não é como vocês imaginam, todo branquinho, clarinho, de asas brancas, né, aí eu falei assim, nossa, ela falou assim, ele é diferente. E aí eu perguntei o nome, né? Aí ela disse que ele segurou o meu queixo e disse pra ela, eu sou Christian. E assim, olha, toda arrepiada. E o Christian, sempre que eu preciso de cura, sempre que eu preciso de limpeza de ambiente, eu invoco o Christian. E ele vem rapidinho. E agora voltando ao Alcazar. O Alcazar, ele também é famoso. O canalizador dele é o Pragit. Também vou colocar foto, vou colocar link para se vocês quiserem conhecer um pouco sobre o Stargate. O Stargate é essa figura geométrica que eu vou colocar aqui para vocês verem, tá? Eles moram no Monte Shasta, no Colorado, se não me engano, Monte Shasta. Se eu estiver dizendo alguma coisa, eu vou corrigir ou escrever aqui em cima. E eles têm uma chácara lá, onde eles fazem sempre as transmissões, tá? E o Stargate foi pedido para ser criado pelo Alcazar, porque lá no Monte Shasta tem um portal, né? Nós temos vários portais no mundo, inclusive aqui no Brasil, né? E lá no Monte Shasta é onde a gente conhece também Saint-Germain, e é onde nós temos um dos portais.
E aí então foi criado o Stargate. E aí essa estrutura, quando você tem oportunidade de fazer junto com eles lá, você pode entrar dentro, né? Porque é uma estrutura geométrica e ela é com ferros, né? E aí você é transportado, né? Então, o que que acontece? Eu conheci o Alcazar também nas redes sociais, né? E comecei a acompanhar, comecei a assistir os vídeos e comecei a fazer as meditações e a gente sempre pede pra gente colocar um Stargate etérico. E o que é o Stargate etérico? Eu trago, né, o Stargate até mim, ou eu vou até lá. Isso não tem importância. E faço as meditações e a gente tem aulas na 12ª dimensão, né? Porque a gente não consegue ir simplesmente com a consciência, a gente precisa ser transportado. Então eu sou transportada até a 12ª dimensão, onde eu tenho as minhas aulas, né? Então, 90% de todo o meu conhecimento foi feito direto com eles, através das dimensões na qual eu sou transportada e eu recebo as minhas aulas, tá? E o que é muito legal? Eu queria ter feito um seminário do Stargate, mas o valor era muito alto e ele ia ser online, tá? Primeiro ia ser presencial, depois por conta do Covid ele ia ser online e eu não tinha um tostão para fazer na época. E foi uma coisa que eu fiquei muito chateada, mas muito chateada mesmo. E até entrei em contato com os responsáveis aqui no Brasil, né, para ver se eu conseguia um desconto, alguma coisa assim. Mas assim, eu tinha, eu acho que R$ 5 na carteira. E não ia dar pra fazer, né? E aí naquele dia, não sei porquê, me chamou muita atenção. Até então, os meninos não falavam comigo, tá? E eu tinha essa busca desenfreada para conseguir me conectar com os mentores, mas eu não conseguia. Deixa eu fazer uma observação. Eu não sei se vocês estão escutando um barulho conforme eu falo. Ele vai dando um estralinho. E é isso mesmo, quando tem as manifestações. É porque eu nunca tinha observado isso e eu já tinha falado isso outras vezes, né? O que que acontece? O meu nariz tá saindo som pela minha boca e pelo meu nariz. Se é que vocês estão entendendo. Eu tô querendo dizer quem tá junto comigo aqui, né? Então vamos lá. E quando eu fiquei muito chateada e na minha meditação eu pedi, né, para que, como eu não ia poder fazer esse seminário, que então existisse uma forma mágica para que eu pudesse acessar esse conhecimento futuramente. E o que que acontece? O futuro, gente, é muito lindo. De vez em quando vocês vêm eu olhando para cá, é que aqui é a minha varanda, né? Eu tô do lado de dentro, tô no quarto, mas aqui é uma porta-balcão e aí tem a varanda. E assim, enquanto eu tô falando, a quantidade de passarinhos que já vieram aqui falar um oi é absurda. Então, assim, desculpa, mas tá me chamando a atenção, porque assim, é como se a natureza estivesse dizendo, continua falando que tá tudo certo, é isso mesmo, né? Eu observo sinais, então. E aí quando. Tudo bem, eu fiz essa meditação à noite, né? E fui dormir bem chateadinha naquele dia, eu lembro. E no outro dia fui trabalhar, e aí nós íamos ter o feriado, se não me falha a memória, do Semana Santa. Ia ser Semana Santa. E era exatamente isso que ia acontecer. Seriam 5 dias de seminário, né? E no dia seguinte, se não me engano, era quarta-feira, e eu fui trabalhar. E aí chegou uma mensagem, né? Dizendo que o seminário não ia ter mais
custo. O seminário ia ser 100% gratuito. E veio o link da minha inscrição. Já trouxe, porque eu sabia que isso ia acontecer. Não tem como não falar dos meninos e não me emocionar. Bom, aí eu tive a manifestação, foi assim que eu comecei a me conectar mais com eles. E aí, durante todo o seminário, eu fiz o seminário, claro. Durante todo o seminário, né, a gente tinha as meditações. Antes das pausas. Então, por exemplo, a gente tinha uma manifestação, a gente tinha uma meditação no final da manhã, e aí tinha pausa para almoço, ou uma pausa de 40 minutos, alguma coisa assim, até para o Pragyat também poder se recompor, porque, assim, a manifestação do Alcazar era direto, né, durante todo o seminário, e é aquele negócio, né, a gente fala de mas cada vez que eu cito é uma legião, então, assim, não existe não é o Alcazar, é a legião, é o grupo, né? Como diz um dos meninos, é a entourage, né? Então, são muitos, são vários. E aí eu aprendi muita coisa, né? E eu comecei a me sentir mais leve. E aí começou a acontecer uma coisa muito, muito estranha. Estranha mesmo. Porque no final da meditação, sempre terminava com uma musiquinha e entrava a pausa, né? A pausa para almoço, para café, para... Só que no meu link, a hora que terminava a meditação, vinha a seguinte voz, era uma voz sempre feminina. Meditação dos anjos. E aí continuava, porque assim, Pragyat, ele fala inglês, né? Então continuava tudo em inglês, né? Meditação dos anjos. Continue com seus olhos fechados, mantenha-se leve e ouça o que temos a dizer. Durante todo o seminário isso aconteceu. E aí depois eu continuei acessando, mesmo depois que acabou o seminário, porque se você procurar hoje ainda tem esse seminário disponível, né? E só que aí, depois de um tempo, não tinha mais isso. Eu ficava ouvindo as meditações e a hora que terminava eu ficava esperando falar meditação dos anjos. Não tem. Não tem, toca uma música. Não tem. Aí eu fiquei cismada, né? E aí eu fiz o curso de Reiki. Hoje eu sou mestre em Reiki, mas eu tinha feito o Reiki 1, né? E aplicando o auto-Reiki todo dia, aplicando o auto-Reiki todo dia. E aí, um dia, eu comecei a ouvir algumas coisas e eu não tinha certeza se era a minha cabeça, se eu estava inventando, o que era aquilo. E eu comecei a ficar preocupada, mas ao mesmo tempo eu tenho que confiar, porque fui eu que pedi essas manifestações, então agora vai dar, né? Vai pular para trás? Não, né? E eu falei assim, tá acontecendo alguma manifestação. Eu falei, acho que agora tá dando certo. E aí o que acontece? Tô eu um dia preparando café da manhã, e aí eu tive um pensamento, de repente meu pensamento... Eu falei, eu não tô rindo. Passou. Depois aconteceu de novo. Aí teve um dia que eu não resisti, porque pensei tipo assim, que as coisas
ninguém me ouve, né? Então tá tudo bem. De repente, eu falei, e Abraham, é você? Ele, sim! Você ouviu a gente? Você ouviu a gente? Ê! Você entrou na nossa frequência. Você conseguiu. E assim, daquele dia em diante, né? Eu não preciso muita coisa, né? Basta eu me alinhar, a minha respiração ficar mais tranquila e pronto. E eu tenho. Então vamos lá, vamos recapitular. Miguel, Gabriel, Rafael, Abraham, Alcazar. E aí depois, Ganeshinha. Ah, vocês acharam que eu não ia falar do Ganeshinha? Lord Ganesha. Não sei porque Lord, porque ele tá aqui. Né? Como é que pode falar que essa coisinha pequenininha é um Lord? É um bebê. É um bebê. Então, como foi que o Ganeshinha entrou na minha vida? Eu sempre me achei um monstro. Desde pequena. E outro dia eu vou dizer o porquê. Tá? Vocês estão ouvindo um trem? E aí, aos poucos eu comecei a me aceitar, trabalhar o amor próprio, né? Para me aceitar como eu sou, em vários aspectos, começar a observar que realmente eu tenho muito mais qualidades. E o que a gente julga defeito é porque nós temos uma ideia de que a gente tem que seguir um padrão, né? Então é por isso que a gente julga defeito. Porque assim, se nós somos imagem e semelhança de Deus, somos todos perfeitos e não imperfeitos. Essa parte da imperfeição é uma desculpa para o que a gente comete dos famosos erros, né? Os meninos não chamam de erros, chamam de aprendizado. Você comete aprendizados. Então, é o famoso tentativa, né? E erro. Não há como você aprender a andar se você não cair. Simples assim. Você precisa às vezes escorar, não precisa? Mas você anda. Lord Ganesha. Aí eu já falava com os meninos, eu já tinha minha vida com eles, né? Mas ainda não fazia leitura de cartas, nada. E eu me lembro que uma das leituras dos anjos lá no começo foi pedido para que eu trabalhasse a minha criança interior e eu não dei importância a isso. Porque eu achava, criança interior é criança interior, né? Não. A criança interior, ela é muito importante porque é ela que tem o maior acesso a tudo que não é físico. A sua criança interior, ela não tem bloqueios, ela não tem barreiras, ela não tem resistência e ela tem acesso a tudo, inclusive ao seu acástico, que é a sua memória de outras vidas, tá? Então, valorize a sua criança interior. Quando ela se manifestar, por exemplo, do nada você tem vontade de comer um lanche. Você fala assim, gente, eu tenho uma dieta super saudável, isso e aquilo. Pô, é a sua criança interior se manifestando, compra um lanche, entendeu? Você não vai engordar 20 anos de dieta correta em um lanche, em um sorvete. O que você não pode é virar a dieta e depois falar, tá vendo? Eu comi um lanche e engordei 10 quilos. Será? Bom, enfim. E eu não dei bola. Mas aí o que acontece? Um dia eu tava passando, né? Vendo vídeos, estudando. E eu passei o mantra de Lord Ganesha. E eu falei assim, gente, por que esse Deus tem cabeça de elefante?
Bora ler. Porque eu não fico com curiosidade pra mim. E aí eu li a história dele, tudo, achei muito interessante. Pra quem quiser saber, o link tá aí. Mas fiquei com isso na cabeça. E um dia assistindo uma leitura de cartas, eram de opções. E uma das opções era exatamente o Ganeshinha. Eu falei, gente, mas que coisa má fofa que é esse menino. Aí ela falou assim, é o Lorde Ganesha, bebê. Eu falei, eu quero um pra mim. Mandei uma mensagem pra ela, agradeci a leitura, que eu optei exatamente onde ele estava, né? E na opção falava sobre trabalhar a criança interior. E aí eu mandei uma mensagem, perguntei como é que eu fazia para comprar, e eu comprei e até cheguei a presentear uma amiga que tinha vários Lord Ganesha adultos. Eu falei assim, você precisa trabalhar sua criança interior e eu vou te presentear com um Ganeshinha. E mandei um Ganeshinha para ela. E aí, quando ele chegou, eu fui tomada de uma coisa que não tem explicação. É como se ele tivesse vindo exatamente para resgatar algo que eu tinha perdido, algo que estava fechado, sabe? A sensação é a seguinte, ele chegou e abriu a porta do porão e a criança saiu. Não tem outra explicação. E aí tudo bem. Aí eu comecei a fazer meditações e aí eu comecei a me ver criança. E eu me via criança e o Ganeshinha tinha vida. Mas aí o que acontece? Como essa imagem dele é uma coisa mais desenho do que humano, apesar de, né, você consegue ver que, né, é uma parte humana, né? Eu vi ele como desenho. Então, eu e ele éramos desenho. Até se alguém que é cartunista estiver vendo esse vídeo, eu gostaria muito de fazer um quadro de eu brincando com ele, né? Porque o que acontece? Isso é, assim, esse é um marco da libertação da minha criança interior. E ela é muito importante, sabe? Então foi por isso que o Ganeshinha veio como criança. E é por isso que eu chamo ele de Ganeshinha, porque não dá pra chamar ele de Lord Ganesha, bebê. E eu vou falar mais uma vez, eu não ofendo nenhum dos meus mentores, eu não ofendo nenhum Deus, eu não ofendo nenhuma entidade. Eu tenho permissão de todos para tratá-los dessa forma, tá bom? Tá tudo bem. Eu peço permissão, eu pergunto se eu posso falar dessa forma, e isso me é concedido, tá? E agora eu vou falar do último. Esse último foi o que pediu para que eu não dissesse o nome. E eu vou dizer mais uma vez por quê, porque eu falei rapidinho lá atrás. Ele também tem o seu canalizador oficial, só que as coisas que ele fala são um pouco mais complexas. E ele diz o seguinte, eu vou aparecer na vida de alguém, quando eu aparecer na vida de alguém, me manifestar, se for para eu me manifestar dessa forma, eu vou exatamente chegar na hora certa. E se você disser meu nome e alguém começar a pesquisar, talvez force algo, e não há necessidade disso. Assim como na sua vida nós nos apresentamos de uma forma crescente, também vamos fazer a mesma coisa na vida de todo mundo. Conforme as pessoas vão estudando, vão evoluindo, vão pedindo, a gente vai aparecendo. Cada um aparece de um jeito, cada um aparece para fazer uma determinada coisa, né? Que nem, por exemplo, os Abrahams. Os Abrahams, hoje eles ficam comigo para os exercícios, para eu falar sobre manifestação com vocês. O Alcazar é para estudo, tá? Ele é invocado, eu vou para o Stargate exatamente para fazer os estudos na 12ª dimensão e as minhas meditações pela manhã.
Miguel, Gabriel e Rafael estão sempre nas minhas meditações. O Christian, quando eu tenho que trabalhar com cura. Então, cada um vem na hora que precisa. E eles têm liberdade para se manifestar a hora que eles acham que é correto, porque eu dou essa permissão todo dia. E esse último pediu para que eu não dissesse o nome. Eu falei, tudo bem, não, né? Não, já consegui explicar, então tá tudo bem. Eu falei assim, mas eu vou chamar você o quarto mosqueteiro? Eu vou dizer que você chama. E eu passei, gente, eu já gravei, eu acho que uns 5 vídeos, tá? Sobre os meninos, porque eu não conseguia falar tudo que eu queria. Eu não conseguia detalhar cada um do jeito que eu queria. E assim, e a hora que chegou na vez dele, eu falei, meu, como é que eu vou falar de você? E que nome que eu vou te dar? Porque assim, né? E é o que eles tiram sarro. Você sempre tem que dar um nome, né? Sempre. Se não tem um nome. E aí ficou por isso. E nunca, que nunca, que nunca. Aí eu terminei a meditação outro dia. Eu tava tomando café antes de trabalhar. E aí eu ouvi assim, porque esse é o que tem a voz mais potente, é o mais assertivo, né? Tanto que a minha apresentação é igual a dele. Saudações, meus queridos, né? E aí ele disse pra mim assim, diga apenas que eu sou o seu melhor amigo. Ah, gente. E eu disse, ok. Ok. O meu melhor amigo é aquele que vem para falar que não há nada nesse mundo que você tem que cortar. A energia dele é muito forte, cara. Ai, como eu te amo. Tive que cortar, né? Não teve jeito. Porque a energia dele é muito forte. Não há nada que você não possa ter, fazer ou ser. Ele veio para me explicar o que é ser um co-criador, o que é sair da fonte criativa. Ele veio explicar desde quando eu decidi vir para cá, a escolha da família, a escolha de tom de pele, a escolha em ser mulher, sabendo que eu sou homem. Tem tanta coisa que esse menino veio me falar. E assim, eu peço todos os dias para ser surpreendida pelo universo, né? E como ele sempre diz, aprenda a meditar e no meio da meditação dê um sorriso. Porque o seu sorriso é o portal da manifestação. A sua alegria é o portal da manifestação. E sempre que você tiver essa sensação gostosa, você vai dizer, é a manifestação do meu melhor amigo. E o meu melhor amigo veio pra isso. E assim, ele pega pesado às vezes, tá? Porque ele se manifesta tanto quando eu estou em estado mediúnico, quando eu estou consciente, que nem agora, né? Que eu tô falando com vocês, cada um que eu citei, eu senti a energia.
passando por aqui, manifestando. Então, assim, não tem explicação. O que você precisa saber... Gente, desculpa, eu tive que cortar de novo. Primeiro que eu tava chorando, né? Aquela hora que eu comecei a falar do meu melhor amigo. E aí depois, na sequência, minha vizinha tá fazendo uma faxina e resolveu arrastar móveis. Mas agora é só para encerrar, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dos meninos. Eu vou falar deles outras vezes, em determinadas situações. E o que eu quero é que vocês entendam que vocês também têm os seus meninos. É só você começar a pedir, tá? Durante a sua meditação, sua oração, durante a sua introspecção, dê permissão para que eles se manifestem. Você tem que dar essa permissão todos os dias, tá? Não é assim, eu dou permissão agora e fica pro resto da vida. Não. Porque você tem o livre-arbítrio, tá bom? E eu espero que possa ter contribuído com alguma coisa, esclarecido, que você observe que a partir de agora os sinais vão ficar mais evidentes, tá bom? E a gente continua conversando no próximo vídeo. Gratidão profunda. Namastê.